relações aí, pessoal. Tá certo, mas vamos lá. Vamos falar disso. Tá certo. Eldorado FM, programa Painel Popular, portal Lesbão News e o quadro Perfil desse domingo, entrevista Domingo Alves Ferreira. Grande cidadão de Elesbão Veloso que tem uma história, sobretudo ligada ao setor comercial. Mas ele não é somente comerciante, ele já militou em diversos outros setores e a gente vai saber a partir de agora um pouco da intimidade do amigo Domingo Alves Ferreira. A princípio, Dominguinhos, eu gostaria de dizer da satisfação e saber como é que foi o princípio aqui da sua história, porque em off você me falava que chegou a Elesbão Veloso mais precisamente em 1972, há 39 anos, vindo de uma localidade chamada Chapada do Velho, zona rural de Chapada do Boi Velho, zona rural de São Félix. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, ouvintes da Eldorado FM. Eu não escondo a satisfação de estar mais uma vez aqui falando aos nossos ouvintes, porque eu já tive por diversas vezes falando a vocês quando presidia a CDL, uma entidade que dá suporte ao comércio, ao nosso comércio. E por muito tempo, por algum tempo, fiquei ausente da rádio, do convívio com os elesbonenses, mas eu não escondo, a verdade, eu não escondo a grande satisfação de ter voltado, de estar de volta em Elesbão Veloso. E como é que foi essa vinda para Elesbão Veloso, uma vez que você nasceu lá na zona rural de São Félix? Pois é, quando você falava, eu vou só dar uma reforçada aqui na questão da minha vinda para cá em 1972, como você já falou. Eu vim para cá saindo da localidade de Chapada do Boi Velho, como você já falou. Tinha apenas naquela época a segunda série do primário, que a gente chama naquele tempo primário. Vim para cá cursar a terceira série. E eu gosto de frisar sempre, não querendo me engrandecer como estudante, como cidadão, mas sempre que eu falo dessa minha passagem, minha fase de estudante, eu estudei na terceira e quarta série com Evaldo. Aqui em Elesbão, né? Em Elesbão Veloso, no colégio no Benedito Porto Leal. Minha professora, a professora Hilda. O Evaldo aí que você falou, Evaldo Barbosa? Foi meu colega de Evaldo, doutor Reinaldo. E muitos outros colegas, o Zé Martinho do Parada Quente, o Zé Luiz, que hoje é agropecuarista, né? Muitos outros colegas estudaram comigo, Terezinha Cardoso. E eu me lembro muito bem, eu não quero aqui dizer, mostrar que eu sou inteligente, que eu sou excepcional. Mas naquela época eu fui no terceiro, chegando do interior, estudei numa escola do interior até o segundo ano. E cheguei aqui no terceiro ano primário, eu consegui chegar no primeiro lugar dentre meus colegas. Domingo, talvez por isso você tenha tido a admiração de muitos, né? Em alguns pontos eu fui admirado, né? Se bem, inclusive, nessa questão de ter chegado no primeiro lugar, na terceira série do primário, a professora Hilda foi muito sensibilizada e, assim, para mim foi uma grande satisfação. Professora Hilda, você fala Hilda Lima V? Não, a Hilda foi a esposa do Benício Sá. Ah, sim. Ela me deu, inclusive, uma caneta de presente na época. Eu fiquei muito emocionado com isso. Espero que saia lá do interior, aquele negocinho aqui para a cidade, e chegar a conseguir fazer isso aí. Para mim foi uma grande conquista, né? Por aí eu sempre fui um bom estudante. Lembro que com o professor Pedrosa, quando eu fazia quinta e sexta série do ginásio, naquele tempo era ginásio, estou falando naquela época que era sempre claro, assim. Claro. Eu me destacava sempre em matemática, né? Meus colegas sempre, a Heleninha aqui, que é minha vizinha aqui, que estudava comigo, e sempre eu surpreendi em matemática. Se identificou, né? Sempre me identifiquei com matemática. Aconteceu por diversas vezes, o professor, como ele iniciar a aula, e eu, com 5, 10 minutos de início da aula, ele me chamava no quadro e eu resolvia algumas questões de matemática. O cara se surpreendia. Pô, esse cara sabe matemática como? Eu nem deu a aula ainda, porque eu estudava em casa logo. O assunto preparava, né? De amanhã eu já estudava hoje aqui em casa. Eu tinha bastante tempo para estudar naquela época e tudo mais. Então, cara, voltando aqui, a questão de ter vindo para 1972, o cara do interior, matuto, né? Eu cheguei aqui até ter algumas caras tirando onda comigo. Eu cheguei, passei por isso, né? E fui morar com meu tio na merceariazinha ali, né? Em frente ao mercado, o antigo mercado, que hoje não existe mais. Também você ou a família veio também? Não, só veio eu. Meus pais foram agora para o Maranhão naquela época, com meus 8 ou 10 família grande, né, Domingo? Grande.
E eu só ficou eu aqui em Erasmo Veloso e meu irmão mais velho ficou em Teresina. E eu fui morar com o Sebastião, meu tio, para estudar, na merceariazinha lá do comércio Nonato, hoje Nonato Cavalcante. E lá a gente dormia, a gente fazia comida. E nós tínhamos um fogãozinho e queimava lata lá mesmo, né? Interessante. A gente vem assim, cara, eu não me envergonho, não estou querendo dizer que hoje eu sou rico, que eu não sou um cara humilde, mas eu me orgulho de ter vindo de lá, ter ralado bastante, e ter conseguido estudar. Não sou doutor, né? Consegui, mas naquela época, quando a gente conseguiu o ensino médio, que era o segundo grau naquela época, era fascinante, era brilhante o cara chegar nesse ponto aí, porque principalmente o pobre que não tinha oportunidade. Né? Naquela época era mais difícil, né? Era difícil. Só que você quando você conseguir chegar no segundo grau, você poderia fazer qualquer concurso, hoje está difícil, né? Fazer concurso do Banco do Brasil, enfim, você podia participar de muitas coisas. Agora, você falava aqui em determinado instante que se identificava muito com a matemática. Agora, o que é que te levou a ser professor à época de estudos sociais na Senec, Domingos? Eu fui professor de estudos sociais na Senec por necessidade da própria escola, né? Eu era, na época, eu era administrador da Senec, já era administrador da Senec, com a saída do professor Raimundo Pedrosa, que administrou a Senec por muitos anos e lecionou matemática aqui. Com a saída dele, né, eu tive que assumir a administração da Senec. Eu era administrador da Senec. Esse cidadão aí, Raimundo Pedrosa, era de Elesbão ou de outra cidade? Não, eu não sei exatamente de onde ele é filho. Ele morou aqui, né? Na cidade de Ori, morou muitos anos aqui. A residência dele é onde era a residência do Sidney. Ele vendeu para o Sidney a residência dele. Morou muitos anos ali. Muita gente aqui conhece ele, né? É um excelente professor. E o que levou eu a ser professor de estudos sociais foi a necessidade da Senec. Saiu um professor, eu não recordo quem. Como é que você se considera como se saiu como professor de estudos sociais? Saiu bem? Eu me considero ter saído muito bem, apesar de não gostar, assim, eu não gostava muito da matéria. Talvez fosse mais viável que tivesse sido escolhido para ser professor de matemática. Mas no momento não tinha para não parar as atividades da escola, me chamaram, eu já era administrador da Senec. Rapaz, está precisando aqui, a situação está difícil, não temos professores sociais. Eu disponho de um pouco de tempo, da parte da tarde. Você agarrou a oportunidade. Eu também para dar uma ajuda à Senec, a gente sabe que a Senec sempre foi uma entidade que sempre precisou do apoio de muita gente. Então, muita gente dava aula até não com o intuito de ganhar. Por que será, Domingo, que a Senec não teve sequência aqui em Elesbão Veloso? Naquela época tinha bastante fama e, infelizmente, não teve assim uma continuidade. Essa daqui, no meu modo de ver, Zeneto, ela acabou por o seguinte, foi aparecendo nas escolas particulares. Está com uma qualidade de ensino melhor. E o governo também foi melhorando o ensino municipal, o ensino estadual, foi melhorando. Nós sabemos que hoje o governo oferece até ensino médio, de graça, né? Naquela época não tinha. Mas só tinha no máximo, aquilo era só o primário. O governo só patrocinava, só bancava. Só era responsabilidade do governo, dos governos, né? Até o ensino só o primário. Você poderia dizer que faltava uma prioridade, então. E aí o que acontece? A Senec estava aqui fazendo o papel dela e era foi muito importante, foi importante não só em Elas Veloso, como no país inteiro, né? Ainda existe, inclusive em algumas capitais ainda existe, mas hoje funcionando basicamente como uma escola particular, né? Então, no meu modo de ver, é o seguinte, a Senec foi regredindo por conta disso, as escolas particulares apareceram, o governo foi investindo mais no ensino, e ela foi tornando uma escola particular também, sem condições de sobrevivência, porque cobrava barato. Ela não tinha condições de pagar os professores. Né? E foi ficando decadente e terminou fechando. Assim, terminou a nível de Elesbão Veloso e muitos municípios do Piauí e do Brasil. Né? Domingo, vamos falar aqui um pouco, talvez muitos não sabem, mas você também já foi funcionário público municipal, né? Eu comecei na prefeitura em 1977. Como muita gente aqui ainda conhece o projeto CIATA, né? O CIATA, na verdade, para quem não sabe, vou tentar dar um esclarecimento aqui. O CIATA, na verdade, é uma sigla de um convênio que a prefeitura fez naquela época com o SERPRO, né? Serviço de Processamento de Dados, para fazer um recadastramento dos imóveis de Elesbão Veloso, e que esse convênio recebeu o nome de CIATA, que era Convênio Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico e Administrativo das Prefeituras. Então terminou ficando uma sigla CIATA, e foi ensinando hoje, tem muita gente que deixa eu ir lá no CIATA. Existe o CIATA, né? Que na verdade não existe. O CIATA é apenas um convênio.
Mas um dos convênios que a prefeitura tem feito, dos muitos que fazem, em vários segmentos, em várias, né? E ficou, né? Eu comecei no SEAT, contratado pelo CERC, passei 4 meses contratado pelo CERC. E aí, por como a gente tinha, eu e muitos colegas, o Neca, o Antônio, o Norbertinho, João Barreto, essa turma trabalhou naquela época no recadastramento. E aí, eu terminei, como já tinha alguma experiência, a prefeitura me contratou para trabalhar no setor de arrecadação. E fiquei lá por 5 anos, né? De 77 a 82. Domingos, você se considera um vencedor, um vitorioso pelo fato de ter chegado da zona rural de São Félix do Piauí e depois de um certo tempo galgou êxito, vamos dizer assim, teve o seu espaço aqui como professor da SENEC, como você já colocou, foi funcionário público municipal e também, nós vamos focar agora, você adentrou também o segmento do comércio. Então, por tudo isso, você se considera um vitorioso, vencedor, sei lá? Neto, eu acho que você também, eu lhe conheço de muito tempo, você é um cara, eu não sei se o termo certo é dizer, o cara é pobre. Na verdade não existe bem isso, ser pobre, né? Não dá para você classificar a pessoa quando é que a pessoa é pobre ou não é pobre, né? O que eu posso ver é o seguinte, eu me considero um vitorioso porque eu, graças a Deus, é o seguinte, tenho 39 anos de existência aqui em Alagoas, morando aqui, gosto daqui, criei meus filhos aqui, né? E assim, o que eu acho bacana do que eu fiz, que eu sou um cidadão honesto, trabalhador, vivi no... Foi título de cidadão aqui em Alagoas, não? Infelizmente não. Até eu acho que eu já merecia um título de cidadão. Elas vão... Havia colegas... Mesmo assim você se considera? Não, com certeza. 39 anos são 39 dias, né, cara? Então é o seguinte, eu acho que eu me considero um vencedor. Por quê? Porque eu quero que saia de baixo, eu não tive ajuda de ninguém. Eu comecei no comércio, que foi a última atividade que eu até hoje venho exercendo, em 1986, quando eu perdi o emprego do Banco Econômico. A gente não falou aqui, mas aproveitando de falar que eu fui funcionário do Banco Econômico também, por 4 anos. Quando eu saí da prefeitura em 82, fui para o Banco Econômico. Deixei também naquela época a SENEC, justamente porque não dava para conciliar banco e SENEC. Então, passei 4 anos no Banco Econômico, fui bem sucedido no Banco Econômico, tinha bastante sonho de crescer no banco, infelizmente o banco me passou uma rasteira, me demitiu. E fui para o comércio, em 86, e assim, vim de lá para cá, entrei num ramo de atividade que não existia aqui em Alagoas, mas terminei escolhendo uma coisa muito trabalhosa. E por que esses bancos aqui em Alagoas sucumbiram, se é que é o termo adequado, ou não deram certo? Porque a gente teve uma época que Alagoas tinha o Banco do Brasil, tinha o Banco Econômico e tinha a Caixa Econômica Federal. Passou-se o tempo e só quem resistiu foi o Banco do Brasil. Por que essas demais instituições não deram certo aqui? Olha, no meu modo de ver, é o seguinte, é mais a questão do egoísmo, do interesse do poder. O dono do Banco Econômico, onde eu trabalhei, o Banco Econômico tinha mais de 600 agências naquela época. Eu jamais imaginei que um banco com porte desse, banco particular com esse porte, que era o terceiro banco particular do país naquela época, viesse a fechar. Então, o dono do Banco Econômico é o Anjo Calmon de Sá. Esse cidadão ainda hoje existe no mercado financeiro. Eu tive a oportunidade de ver numa revista há 2, 3 anos atrás, que ele foi o cara que mais ganhou dinheiro naquele ano. Se não me falha a memória, foi em 2008, 2009. Investindo no mercado de bolsa de valores, enfim. É a questão do egoísmo, o interesse pelo dinheiro. O cara, ele poderia estar ainda, ter 10 mil, 20 mil funcionários do Banco Econômico, sustentando, ajudando, né, o país a crescer e tudo mais, mas é a questão da ganância pelo dinheiro. Então, e muitos outros, acho que o Bradesco também tirou diversos. Hoje está voltando o Bradesco. Está vindo aí, não. O Bradesco tinha N agências em São Félix, sei onde. Então a questão também tem a questão também da determinação do governo federal. Naquela época existia também a determinação dos bancos, que era obrigado a criar agências para poder ter acesso a algumas linhas de crédito, algumas coisas do Banco Central, enfim. Existia mais ou menos uma coisa nesse sentido. E aí terminou, era por um determinado tempo, eles cumpriram essa meta e terminaram, a agência que estava dando prejuízo, foi fechando, terminou. No caso específico do Banco Econômico, fechou, foi o banco como um todo. Literalmente falando, você levou a rasteira do banco. Com certeza. Não perguntaram na gente nem se nós queríamos ir para outra agência. Né? Deixa de surpresa. Meu colega Monteiro, né, que era o gerente na época, tinha 18 anos de banco. Começou como menor aprendiz. Eles não perguntaram nem se queria ir para outra agência. Foi realmente trágica essa situação. O que eles fizeram? E aí, em termos de ressarcimento, teve? Pelo menos?
Eles pagaram os direitos, né? Que a lei, né? A julgar irrisório. Com certeza, né? Com certeza. Diante disso. Bom, mas ficando sem emprego do Banco Econômico, eu tive que procurar uma atividade. Terminei escolhendo panificadora, né? Por incrível que pareça, essa ideia de panificadora... A moda panificadora São Domingos. São Domingos, exatamente. Surgiu de uma ideia, eu passei 2 meses mais ou menos sem trabalhar, pensando no que eu queria fazer da vida, né? E aí terminamos, por incrível que pareça, essa ideia da panificadora surgiu de uma brincadeira, eu e minha mulher com minha filha mais velha, brincando na minha casa com ela, ela disse, minha filha chama seu pai de velho do pão. Não sei de onde ela tirou essa ideia. E ela passou a chamar. E aí eu disse, a ideia veio de pão. É um negócio que não tem, elas vão ver hoje. A gente consumia pão aqui. Não tinha ainda, né? Vinha de Valência, se eu não estiver enganado. De Valência. A última panificadora que teve aqui foi no Paulo Lacerda. Há muitos anos atrás. Fechou, transferiu para Teresina e o Lima Verde. Ainda lá no Bela Vista ainda, né? Exatamente. Então o Lima Verde é quem vendia pães aqui, de Valência. E eu vi a brecha e entrei. Então eu terminei escolhendo uma coisa muito trabalhosa. Que o panificador é o primeiro comércio que abre, é o último que fecha. Não tem sábado, nem domingo, nem feriado. É isso mesmo, eu estou disposto sempre um cara trabalhador, né? Venho tocando, estou com 24 anos, vou fazer 25 anos esse ano no ramo de panificação. E para mim é um bom negócio, assim, quem faz o próprio negócio é também a gente, né? Eu venho trabalhando bem, eu acho que trabalhei bem, tem os altos e baixos, evidente que teve. Terminei tendo que me ausentar por bastante tempo indo para Teresina, porque como muitos empresários desse país, a gente às vezes chega um momento de decadência. Sempre te levou a ir a Teresina, passar um certo período lá, quase 9 anos, e depois retornar? Na verdade, o que aconteceu? A minha saída em 2002, o que fez eu sair daqui foi o seguinte: quando a gente mora numa cidade pequena, você sabe bem disso, você dá notícia, sabe que... O seguinte, eu sempre gosto de dizer o seguinte: quando você cai na boca do povo, é o meu modo de me expressar. Quando você cai na boca do povo numa cidade pequena, se for pro lado bom, você está de parabéns. Se você cair pro lado ruim, você está ferrado, porque assim, eu passei a ser, naquela época, eu na verdade não chego a me quebrar, mas eu caí na boca do povo. Eu passei a ser conversa de esquina, de banco de praça, de banco, de comércio e tal. O domingo está quebrado. Estava te incomodando aqui? Com certeza. Está me incomodando até financeiramente, assim, porque com essas conversas, né? O comércio passou a ser visto com maus olhos. O pessoal achava que minhas coisas estavam tudo vencidas. Você preferiu dar um tempo, né? E que, assim, eu terminei vendo, assim, eu não fechei as portas, eu não cheguei a quebrar, é evidente que não, graças a Deus não quebrei. Mas assim, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tentei vender naquela época, não consegui. Eu tinha que fazer alguma coisa, ou fechar, ou vender, ou me ausentar por algum tempo. Então, meu irmão me convidou para ir para Teresina, e eu fui como com uma brincadeira, disse, eu vou passar pelo menos 6 meses lá contigo, porque se eu esfrio a cabeça, ou esquento mais, sei lá. Sair um pouco da rotina aqui, para ver o que dá, né? Eu fui em abril de 2002, com o propósito de ficar no máximo até o final do ano. E chegou o final do ano, ele foi, sim, rapaz, tu quer continuar? Fui ficando mais um ano, terminei ficando 8 anos e meio lá. Trabalhando, eu ganhava razoavelmente bem com o irmão, estudava muito bem, continuo estudando muito bem como irmão e como amigo, nós somos, né? Graças a Deus nós temos uma família muito unida. Isso me fez, eu fui ficando. E só agora eu resolvi voltar, que não era nem o meu plano de voltar agora, meu plano é voltar só no próximo ano. Eu já estaria aposentado, até o meados do próximo ano. Mas aí algumas coisas me levou a voltar para cá, né? Assim, questão alguns ajustes na empresa do meu irmão, alguns ajustes que eu tinha que fazer na minha empresa. E aí por conta disso eu terminei voltando para reassumir minha... E como é que está sendo, como é que você avalia esse seu retorno, apesar de ainda ser recente? Está há pouco tempo, eu estou 6 meses à frente da minha empresa novamente, né? Mas eu estou achando que está de bom tamanho. É evidente que a gente nunca está satisfeito com... A gente sempre quer um pouco mais, mas eu estou satisfeito. Eu tenho uma boa clientela. O pessoal tem, assim, a gente vê assim, que o pessoal tem um respeito por mim, pelo que eu faço, né? E a gente se esforça para fazer um bom trabalho. Vamos falar agora aqui da sua passagem pela Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, que a bem da verdade a gente pode até dizer que você foi o grande idealizador. E por que a CDL não teve uma continuidade aqui em Elesbão? Neto, eu tive a ideia de criar uma entidade que
toda a cidade devia ter. Né? A primeira ideia foi criar a associação comercial. Criei a associação comercial legalmente, mas eu mesmo terminei uma iniciativa de fechar, porque nós não tínhamos apoio a nível estadual nem nacional. Era muito, assim, não tinha, como a gente batia na porta e na outra, não tinha quem desse apoio para a gente. Então eu vi que a gente tinha feito a coisa errada. Criamos aqui a ACIEL, primeiro antes da CDL existiu a ACIEL, Associação Comercial Industrial de Elevão Veloso. Resolvemos fechar porque não tínhamos apoio. A CDL, sim, tem uma federação no estado, tem uma confederação nacional em Brasília e tem todo o apoio da gente. Né? Hoje existe praticamente, acho que, próximo a 20 CDL já no Piauí. Né? E a Léo Domingues, não? Eu acho pouco. Né? Devia ter bem mais. Né? Então é o seguinte, eu sempre digo, quando eu estou sempre falando de associações, de cooperativas, essa coisa toda, eu acho que isso é uma coisa, a nível mundialmente hoje, tudo que você imaginar, e tem associação, cooperativa, enfim, essas coisas. Porque sempre digo o seguinte, sempre gosto de dizer, porque até cego tem associação. Não é uma maneira assim de criticar meus colegas comerciantes. Estou querendo dizer que eu sou... É uma maneira de se organizar, né? Eu não estou querendo dizer que meus colegas não têm visão, né? Meus colegas que eu estou falando, colegas do comércio de Elevão Veloso, né? Mas, assim, eu acho que quando eu digo que até cego tem associação, eu estou querendo dizer assim, eles não enxergam visualmente. Mas eles têm visão longe, sabem que eles unidos na associação, eles vão se fortalecer. Tanto para funcionar bem essa associação, para reivindicações, para fazer muitas coisas. Né? Então eu acho o seguinte, a CDL devia não ter acabado aqui. Infelizmente acabou, porque eu acho, que você me perguntou, Zé Neto, acho uma das coisas que contribuiu para a CDL fechar foi justamente que eu criei a CDL nesse momento que eu lhe falei, agora há pouco, da questão que eu tive de alguma forma decadente. Então, as pessoas, ninguém quer dar um voto de confiança para quem está decadente. Isso aí é verdade. Eu lamento muito que tem algumas pessoas, alguns colegas comerciantes, que entenderam que eu estava querendo tirar algum proveito. Não dá para só a pessoa, onde é que for buscar essa ideia? Porque eu fui criar uma entidade. Gastei com tudo para criar, com documentação, com tudo do meu bolso. Como é que eu vou, de que forma eu vou tirar proveito disso? Eu pude perceber que alguns colegas não disseram para mim, mas deve ter comentado, eu pude sentir isso. São os bastidores. Que o Dominguinho está querendo tirar proveito da situação, ele não é tolo. Na verdade não é isso, eu queria apenas criar uma entidade, passar 2 anos ou 4 anos como presidente e passar para um colega. E a gente tem uma entidade aqui para nos dar suporte. Ô Domingos, e na época, isso há coisa de 9, 10 anos atrás, quando você concedia entrevista para mim na Eldorado FM, você falava que uma das finalidades da CDL era exatamente impedir que o comerciante fosse lesado. A propósito aí vai ver que muitos comerciantes desses aí já levaram calotes até por falta de um suporte como a CDL, né? Existe na CDL um departamento chamado SPC. E existe também outros, a Serasa, por exemplo, tem também o SPCB. Porque o SPC é uma marca da CDL. Ninguém pode criar um SPC. Então, existe um banco de dados nacional hoje que toda a CDL tem acesso. Então, a importância de uma entidade, de um departamento desse na CDL, é proteger. Não proteger não só o comerciante, mas, no meu modo de ver, protege também quem é o comprador. Porque tem muita gente que é comprador compulsivo, você sabe disso. É verdade. Então, quando ele sabe que tem um órgão que protege, tem um órgão que cadastra ele, nome negativo é o nome dele, para ele não poder comprar em outro lugar, ele vai pensar 2 vezes em comprar. Sim. Porque ele pode terminar parando no SPC, no Serasa, enfim. Então, o meu modo de ver é o seguinte, o SPC, que é um departamento da CDL, é um departamento que cuida não do comerciante, dá suporte ao comerciante e também ao comprador, ao contribuinte, ao consumidor, como um todo. Né? Sem dúvida. Domingo, vamos falar da sua experiência enquanto presidente do Clube Recreativo Elesbonense. Zé Neto, é o seguinte, eu acho que eu sou suspeito para me elogiar, me autoelogiar. Mas eu acho o seguinte, quando eu assumi o Clube Recreativo naquele tempo, a convite do finado Zé Cassiano, eu fui convidado para ir para o Clube Recreativo pelo finado Zé Cassiano. Eu não sei o que motivou ele me levar, ele assim, me conhece. Você já era sócio, né? Ele me convidou para ser sócio do Clube Recreativo. Naquele tempo era ele, o Silvio Moreira, o Giovanni, essa turma aí que era Mozart.
como que basicamente outras pessoas que eu não recordo no momento, que tomavam conta, né, que cuidavam do clube recreativo. E o Zé me chamou para ser sócio do clube recreativo. E logo em seguida, acho que 6 meses depois, houve a eleição e eu fui escolhido primeiro secretário. Então passei 2 anos como primeiro secretário, adquiri alguma experiência lá no clube, a vivência do clube. Eu já era frequentador assíduo do clube recreativo, gostava muito de ir lá, né? E com isso eu fui me apegando mais ao clube e terminei já com 2 anos como secretário, fiquei 1 ano como presidente. E não lembro por que motivo, eu só fiquei 1 ano, porque depois eu... Gostou da experiência da passagem? Gostei muito, gostei. É tanto assim que para mim hoje o clube recreativo... E você ainda frequenta, você sabe da realidade do clube, da atualidade, como é que é? Rapaz, não, assim, eu frequento esporadicamente, estou até bastante preocupado com a situação que o clube se encontra hoje, né? Eu estou até pensando em a gente tentar sentar para a nossa diretoria, para tentar buscar algumas soluções, né? Porque eu acho que do requitar no caminho que vai, o clube não tem não sei para onde é que vai. Afinal. Domingo, no ramo das profissões, lá no princípio, você comentava da sua estrada, de onde morava, lá na zona rural de São Félix. E, antes de mais nada, você foi agricultor, né? Hoje, Renato, o filho começa a trabalhar não, quando acham que trabalhar, porque o mercado está muito difícil, o mercado de trabalho está muito difícil, né? Hoje, quando o filho só pode, a lei proíbe, né, a pessoa trabalhar, só pode trabalhar a partir dos 15 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar como agricultor, ajudando meu pai aos 5 anos de idade. E depois perguntar, mentira não. Sabe que tem a minha idade, que trabalhou na roça também, como a gente chama, trabalhar na roça, que a gente chama de sabe disso. O filho começa aos 5 anos de idade indo para a roça, faz o que dá para fazer, é evidente que dá. É claro que você não produz muito, mas faz o que dá para fazer, né? Eu fui aos 5 anos e ia levar comida do meu pai para a roça, trazer, levar, enfim, fazer alguma coisa. Recordação que você tem da sua família lá na zona rural, do seu pai, sua mãe, os irmãos, enfim? Foi muito boa, porque é o seguinte, eu acho que tudo que se aprende nessa vida, Neto, é uma experiência de vida. Tá? Meu pai sempre dizia o seguinte, eu tenho um dizer da forma que ele sabe dizer. Meu filho, vamos trabalhar todo dia, porque a roça é ligada à barriga. Não teve mais ou menos assim que ele usava. Ou seja, que ele dizia o seguinte, o alimento sai de lá, né? Ou você trabalha, ou não tem como sobreviver. O que ele sabia dizer é isso. O que ele sabia fazer é trabalhar na roça e produzir o sustento da roça. Mas, assim, você, muitas pessoas, não faz a opção. Vai trabalhar no banco, vai trabalhar na prefeitura e tudo. Enfim, mas de tudo é para adquirir dinheiro para sobreviver. Claro, ainda falando em família, você é casado com a dona Francisca e constituiu uma família, tem 4 filhos, né? E você já é até vovô, né? Pois é, a dona Francisca, nós nos conhecemos, se não me falha mal, em 81. Namoramos 3 anos, mais ou menos 3 anos, tivemos algumas brigazinhas como todo namorado. Normal, né? Terminamos nos casando depois de 3 anos de namoro, casamos em 84, mais precisamente dia 21 de novembro de 84, e a gente vem vivendo uma vida, né, boa, criamos nossos filhos. Hoje minha caçula tem 22 anos já, tenho 2 netinhas, uma de 5 e uma de 7 anos, é uma maravilha para mim, né? Eu sou também suspeito para dizer que vovô sempre é coruja, né? Mas eu gosto muito das minhas filhas, das minhas filhas, dos meus netos. Hoje meu genro também é um cara bacana. E assim, cara, eu acho que foi bom, foi satisfatório. Minha família hoje é uma família. Minhas filhas são excelentes filhas. Minha esposa também cuida de mim como ninguém. Isso é importante. Domingo, aqui saindo um pouco dessas questões que já foram enfatizadas, profissões e tudo mais, falar um pouco aqui de música. Música, você falou que seu cantor predileto, o rei, né? É o rei Roberto Carlos, né? Com muitos, né? Acho que acredito que ainda é a maioria que gosta do Roberto, e eu sou um dentro da maioria que gosta do rei Roberto Carlos. Para mim é o melhor. E uma cantora aqui, a recente, né? A Paula Fernandes, que inclusive teve uma mão grande, vamos dizer assim, do Roberto Carlos, que indicou ela para a música. Paula Fernandes. Para mim é indiscutível. Hoje, na situação de hoje, ela é a melhor cantora. Televisão, você acompanha os telejornais, sem dúvida, gosta também um pouco de novela, atriz, Glória Pires, né? Glória Pires, exatamente. Existe N, né? O Brasil é muito rico no mercado de atrizes e atores, né? Atores, né? Mas para mim é uma das melhores, né? Mas é que é a melhor porque tem, se fosse enumerar aqui, dá. Ator Tony Ramos, né? Tony Ramos.
Time do coração. Flamengo. Você tá vendo essa fase do Flamengo, rapaz? Já 7 jogos sem vencer no Brasileirão. Mas eu ainda acredito que o Flamengo vai ser campeão. Eu ainda aposto nisso ainda. Você acredita nisso? Né? Acredito. Sua paixão pelo Flamengo começou muito cedo? Não, na verdade é o seguinte, gosto muito de esporte. Uma coisa que eu sempre me preocupo muito mais com o trabalho. De maneira esporádica. Mas todos nós sempre a gente tem um time do coração, né? Eu não acompanho muito o esporte, mas no momento, assim, até com o incentivo aqui da turma da Panificadora, todo mundo gosta de esporte, eu estou até discutindo com eles aqui, debatendo, e na verdade estou gostando, até gostando dessa participação hoje, assim, ter algum conhecimento do como está desenrolando o nosso campeonato brasileiro. Né? Tá certo. Domingo Alves Ferreira, agradeço a gentileza, dizer da satisfação de conversar contigo, e sempre que julgar necessário a gente está aqui, de portas abertas à FM Eldorado, para te receber, para você passar os seus esclarecimentos, inclusive a proposta até da CDL, que tem uma possibilidade de, vamos dizer, retornar, de ser resgatado esse trabalho importantíssimo para Lesbão. De pronto eu quero lhe agradecer e deixar o espaço aqui para você fazer sua consideração. Muito obrigado. Obrigado, Zé Neto. Obrigado, Eldorado FM. Na verdade, Zé Neto, eu queria deixar aqui um convite até. Né? Nós estamos conversando, um convite para meus colegas comerciantes que pensassem com carinho, né? Carinho na possibilidade de ser um sócio da CDL. Porque é o seguinte, a gente está falando no início aqui, é o seguinte, a CDL hoje está numa situação assim, o comerciante de Armador está numa situação dificílima. Ele vende, aqui tem pessoas, como eu falei, que o SPC protege também o comprador. Aqui eu tenho certeza que tem pessoas que devem a 10, 20 lojas aqui em Armador, e nenhuma das 20 sabe que ele deve nas demais. Ele não tem jamais condição de pagar. Se nós tivéssemos um SPC, ele só compraria até dentro das suas possibilidades. Só compraria para pagar. É evidente que o SPC não vai fazer milagre. Vai ter sempre gente, vai ter sempre gente devendo. Mas a função do SPC é minimizar um pouco a situação, diminuir um pouco a inadimplência no comércio. Né? Eu faço um apelo aqui aos colegas comerciantes que parem um pouco, reflitam, vejam a necessidade que nós temos realmente de reabrir a CDL, que eu devo, talvez no próximo final de semana, ir também à rádio novamente para fazer um apelo, que os colegas se dediquem a essa possibilidade, pensem nessa possibilidade. Nós estamos até com a data provável da reabertura, deve ser dia 14 de outubro, provavelmente. E depois nós vamos avisar com mais precisão, o convite vai ter divulgado em rádio, na rua, em todos os canais possíveis de comunicação da cidade. Pois é isso que eu ia dizer, eu agradeço mais uma vez a Eldorado, e ser lesbonense é muito bom. Muito obrigado.